estamos de volta com a sua revista eletrônica diária e desde o início da cheia do Rio Madeira, o Amazonsat acompanha todos os detalhes deste fenômeno natural que atinge regiões do Acre, Amazonas e Rondônia. Na manhã desta sexta-feira, o Rio Madeira subiu para 19 metros e 62 centímetros, média que supera a maior cheia registrada de 15 metros e 52 centímetros, aferida no dia 8 de abril de 1997. O Amazonsat sobrevoou a região do Baixo Rio Madeira, que abrange os distritos de Nazaré, Calama, Demarcação e São Carlos, acompanhando a vistoria da Defesa Civil nas localidades alagadas. E agora, para encerrar o programa, você vai ficar com a reportagem de Paulo Henrique Paixão, que traz mais informações e detalhes a respeito desta grande cheia. Até amanhã. Nós vamos acompanhar o coordenador municipal de Defesa Civil, Coronel Pimentel, naquele avião que vai fazer um sobrevoo sobre as áreas mais atingidas do Baixo Madeira, principalmente ao distrito de São Carlos, onde a situação está bastante crítica. Coronel, em São Carlos a situação está comprometedora mesmo? Em função desse aumento de cota diária, mesmo que pequeno, nós temos agora como rotina as vistorias no Baixo Madeira. E nós vamos vistoriar hoje a parte de Calama, Nazaré e São Carlos, são os principais distritos. São Carlos está totalmente submerso, está com um aumento de cota, inclusive diferenciada daqui de Porto Velho. E é uma preocupação, porque lá nós temos, por exemplo, um andaime com toda a mobília das famílias que vieram para Porto Velho. Temos também demandas relacionadas a animais peçonhentos, a jacarés. E ainda temos pessoas que ficam guarnecendo seus pertences. Temos demanda relacionada também aos gêneros que são enviados, nós vamos checar direitinho, tanto em Calama como São Carlos e Nazaré, e a partir desse momento demandarmos aqui em Porto Velho aquilo que estiver em situação em falta nessas regiões. Neste momento estamos nos preparando para levantar voo em direção ao Baixo Madeira, taxiando pela pista do aeródromo do aeroporto Jorge Teixeira. Agora a expectativa, a previsão é de que a cheia chegue a 23 metros. Como será isso? Eu não tenho essa informação. A informação que nós temos é que estamos trabalhando na cota 20, na cota é 20 metros. Temos informações de órgãos hidrológicos também que vai haver uma estabilidade. Estamos acreditando que isso ocorra, até porque se ultrapassar a 20, eu não falo em 23, se ultrapassar a 20, teremos uma demanda muito grande na parte urbana de Porto Velho, atingindo casas de classe média, ou seja, a parte central de Porto Velho também vai ser afetada, como já começou a ser afetada. Do outro lado do rio também, a comunidade Joana d'Arc é uma outra preocupação, porque não acreditava-se que a água chegaria naquela linha, na linha 19, e nós estamos já providenciando uma força-tarefa para fazer a retirada também daquelas famílias. Fora a questão que envolve o médio, baixo Madeira e também o alto Madeira, ou seja, Jaci Paraná, Fortaleza do Abunã e Abunã. A preocupação é justamente com a resistência das famílias. Nós temos feito retrabalho constante em função de chegar na área e começamos a fazer a retirada e grande parte das famílias são resistentes, mesmo com água dentro das suas casas. Então a gente solicita para que as famílias nos ajudem, inclusive anteceda a chegada da Defesa Civil no sentido já de organizar os seus pertences, porque nós estamos dando todo o apoio, tanto na retirada da família como das mudanças também. E isso é prova disso que desde dezembro, início de janeiro, começamos um trabalho de prevenção com várias equipes na rua, o que fez com que até agora não tivéssemos nenhum óbito registrado. O decreto de estado de calamidade que foi feito pelo prefeito Mauro Nazif aqui no município, nós estamos contando com recursos federais, inclusive a presidenta Dilma, ela esteve aqui e disse que todo o apoio seria dado, tá? Independente até da própria decretação, porque ela atestou, ela viu, foi nas localidades e ela sabe do que está acontecendo na nossa região. É algo que nunca aconteceu e a gente tem uma preocupação em reconstruir. A prefeitura quer reconstruir a cidade, tá? De forma a deixar, não permitir que isso venha acontecer. Se vier uma nova cheia como essa, que não tenhamos tantas pessoas desabrigadas, porque a maioria delas estão em área de APP. E essas áreas de APP elas devem ser preservadas, ser transformadas em parques lineares, no sentido de que a cidade tem uma modelagem a partir desse momento de inundação sem precedentes. Esse aqui é o início do Médio Madeira. São
comunidades que totalizam em torno de 900 famílias. Começa aqui na Vila Maravilha e vai até Itacoan, limite com São Carlos. Pode observar que existem várias comunidades praticamente submersas e que estão recebendo assistência. Grande parte dessas comunidades do Médio Madeira estão em barrancos nas proximidades de suas casas e parte vieram para Porto Velho. Agora a gente percebe também a agricultura familiar, ela sofreu perdas de 100%, né? Como é que vai ser a reconstrução dessas famílias? Com relação à questão da agricultura familiar, o secretário de Agricultura, ele fez um levantamento de toda essa região e já tem, em termos de valores aproximados, o custo, ou seja, o prejuízo que essas famílias tiveram com a perda total da sua agricultura de subsistência. Vai ser analisado caso a caso, porque existe uma previsão no plano de detalhamento de nós alocarmos os recursos baseado nesses prejuízos desses agricultores, e que não é pequeno, é grande. Chegamos ao distrito de São Carlos, onde a base da Defesa Civil está situada nesse barco. É a base da Defesa Civil, onde se faz a triagem, da entrega de cestas básicas, de água potável e também de assistência a todas as famílias circunvizinhas a São Carlos. Então nós temos uma equipe aí, inclusive uma assistente social também, que faz esse trabalho de ponte em relação às famílias. Em São Carlos moram 571 famílias, mas 843 procuraram a Defesa Civil para receber ajuda. Olha, nós viemos aqui para fazer um levantamento de dados sobre os cadastros, né? E também a entrega de material, como cesto, água, né? Só para suprir a necessidade das famílias ribeirinhas aqui do distrito, como das comunidades. Isso que nós vamos fazer, esse levantamento, né? Junto com o pessoal da Defesa Civil. Porque ontem nós fomos na comunidade Cavalcante, identificamos 31 famílias que não foram cadastradas. Então isso significa que tem algo que está errado. Porque se tem 31 famílias como ontem não cadastradas, então de onde surgiram essas 843 famílias? É isso que nós estamos tentando fazer para que as famílias realmente que foram prejudicadas pela enchente, que elas sejam beneficiadas, não as famílias que estão se aproveitando desta oportunidade, que isso está deixando os ribeirinhos realmente vai ficar desassistido, com esse número de pessoas que estão surgindo no decorrer dos dias. Nós vamos conversar com as lideranças que estão aqui, que eles têm conhecimento, e a proposta é fazer uma avaliação de hoje até terça-feira em relação a esse aumento de cota do rio. Porque, como disse, existe uma possibilidade de uma estabilidade. Então, para que não tomemos uma atitude precipitada, porque para fazer essa retirada vai demandar muita gente, uma estrutura pesada de balsa, de embarcações pequenas, porque há uma mobília muito grande de muitas famílias. E se de repente tivermos essa estabilidade, aí assegurar que não vai atingir os pertences, é melhor aguardar até terça-feira. O senhor não quer sair de jeito nenhum daqui? Não, eu não vou sair porque hoje, se nós deixarmos nossas coisas, você tá vendo, tem documentos aí, dinheiro. Nós saímos daqui e os caras roubarem. Não repor de novo. Tem gente que se prevalece ainda da tristeza dos outros. Exatamente. Como é que está sendo essa cheia histórica aqui? Rapaz, isso aqui na minha vida eu nunca nem ouvi falar. Falar a maior enchente que teve na nossa área aqui foi em 1920. Mas desse porte eu nunca ouvi falar. Nas ruas alagadas, muitas casas abandonadas, mas nem todas. Nesta, encontramos heróis que resistem contra a força das águas do Rio Madeira. A minha família está em Porto Velho e eu estou aqui em São Carlos. Eu estou cuidando de suspender, enquanto der a minha casa ali do outro lado da rua, enquanto dá para suspender as minhas coisas, eu estou suspendendo e vou ver o que acontece daqui para frente. Ou a cheia vai baixar, ou então, com certeza, se continuar subindo assim, a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. É muito triste, né, a gente ver uma situação como essa, né? Muito triste. A gente vê São Carlos abandonado e a gente sem ter o que fazer. É esperar para ver o que vai acontecer. Você já tinha visto uma situação como essa? Não, senhor. Aqui, se a gente visse falar, não tinha acontecido esse fenômeno ainda.
Mas é Deus que está mandando, a gente tem que esperar o que vai acontecer. A gente tenta amenizar o máximo, né, do sofrimento, mas é complicado. A situação aqui tem gente que quer se desesperar, a gente consegue falar um pouco com eles, né, e contornar a situação. Como é que você se sente quando vê uma senhora, de repente, que lutou tanto para ter as coisas e agora vê tudo debaixo d'água? A gente, como ribeirinho, eu também sou filho daqui, a gente fica meio apreensivo, né? Não sabe para onde correr, cara, que é complicado. Tem gente que perdeu tudo aí. Se for ali no ginásio, tem um monte de coisa trepada que a gente conseguiu salvar, mas é complicada a situação. Você vê que a água está no teto aí, ó. Não tem o que fazer, é resgatar o máximo de pessoas possível que a gente está fazendo aqui. Nós estamos tomando as providências necessárias no sentido de manter as pessoas afastadas o máximo do distrito no momento que nós estamos vivenciando essa enchente do Rio Madeira. Agora vai ficar difícil voltar para casa, né? Vai ser difícil voltar, mas a gente sabe que muitas pessoas voltarão e a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas quando as águas baixarem do rio. Qual é a estratégia, Ednardo, para tirar esse trator aí, para salvar esse trator da comunidade? Nós temos uma balsa já disponível de um amigo nosso dali de Aliança para remover ele. A gente está trabalhando no sentido de trazer essa balsa o mais rápido possível para tirar esse trator daí. É possível, coronel, fazer esse serviço aí? Não, o pessoal aqui da região, eles têm, né, mais habilidade, e ali eu acho que é uma operação, né? Vai ter que encostar a balsa, soltar o trator para ela poder entrando devagarzinho dentro da balsa para fazer a retirada. É um trator novo, trator que foi colocado aqui à disposição da comunidade para atender o pessoal da agricultura familiar. Agora essa cheia, ela nos faz até renovar ações, né? Renovar pensamentos e planejamentos. Em defesa civil a gente chama de cidade ou comunidade resiliente. Ou seja, pensar que agora o Porto Velho, Rondônia, o Brasil como um todo tem que hoje, em função dos desastres, em função das mudanças climáticas, pensar em criar comunidades resilientes, casas preparadas para resistir a desastres em locais que realmente o desastre não possa atingir com essa intensidade e preparar culturalmente as pessoas para isso. Porque o ribeirinho ele sempre foi acostumado, né, a viver às margens dos rios aqui na Amazônia. Só que a situação está mudando, né? A cada ano muda tudo. O que está acontecendo esse ano é realmente nós chamamos de atipicidade sazonal, que começou a ocorrer em dezembro, antecipando o estado de alerta da prefeitura, que comumente era decretado no final de fevereiro, início de março. Tivemos que decretar em dezembro, final de dezembro. Então já se tinha uma previsão de que alguma coisa poderia acontecer de anormal. Não nas proporções em que chegou, tá? Até porque os órgãos hidrológicos da nossa região estavam sinalizando de uma grande cheia e uma cota alta, mas nunca se pensou que pudesse chegar a 19,66. Agora o próprio Batista estava afirmando aqui que é impossível voltar a morar normalmente em São Carlos, até porque o ano letivo já foi comprometido. O que fazer então, coronel? A questão de morar em São Carlos não está atrelado apenas à questão do ano letivo. É a situação da própria terra, o assoreamento do distrito em função dos sedimentos que estão sendo depositados, a desestabilidade também das residências e do próprio solo. Mas tudo isso vai ser feito através de um estudo geológico, já está se prevendo isso na reconstrução, para avaliar se é viável ou não. Porque o que pode acontecer? Se disser que é viável e tivermos nova cheia, quer dizer, é um custo, é um valor que vai ser empregado e depois vamos ter que refazer. Agora é analisar. Nós temos que analisar isso com cautela e fazer um planejamento bem feito, porque na calamidade pública o município vai ser contemplado com recursos para a reconstrução. E se temos recursos para a reconstrução, por que não reconstruir uma nova São Carlos, um local alto, um local que a gente tenha certeza que não vai acontecer novas inundações? Que ela não perca a identidade, né? A identidade é importante, são localidade próxima, onde a população ribeirinha já conhece, tem os seus costumes, suas tradições, então a identidade é fundamental para que se estabeleça uma nova cidade dentro daquele ambiente que eles estão já acostumados. Níveis d'água até então nunca registrados. Subida repentina,
causada pelo excesso de chuvas que cai na cabeceira do rio Madeira. Formada pelos rios Madre de Dios, que nasce ao norte de Cusco, no Peru, depois se junta ao rio Beni, que nasce na Bolívia. O alerta foi divulgado pelo Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, no dia 27 de dezembro de 2013. A expectativa era que o nível do rio Madeira subisse até a marca de 17 metros e 67 centímetros, nível máximo registrado nos últimos 50 anos. No dia 17 de fevereiro, essa marca começou a ser superada, pegando todos de surpresa. Em 40 dias, o nível das águas tem subido em média 8 centímetros por dia. As consequências da maior cheia de todos os tempos podem ser vistas por toda a parte. Dos 11 distritos localizados às margens do rio Madeira, 7 estão alagados, 3 submersos, 13 mil pessoas desabrigadas e desalojadas. Comércios, casas, ruas, avenidas, prédios públicos, agricultura familiar, piscicultura, pecuária, setores em áreas urbanas e rurais prejudicados. Ao longo da BR-364, os distritos de Fortaleza do Abunã, Abunã e Nova Mamoré estão isolados. O município de Guajará-Mirim, localizado a 330 quilômetros de Porto Velho, também está alagado e isolado. A cheia inundou 3 pontos da BR-364. Lâminas d'água com mais de 1,5 km de extensão e mais de 1,5 m de altura acima do asfalto. Mas os prejuízos não param por aí. Com o trânsito interditado na BR-364, o estado vizinho, o Acre, também está isolado por terra. A BR-364 interliga o estado a Rondônia e demais regiões do país. Como consequência dessa cheia, distritos, municípios e o estado do Acre sofrem com o desabastecimento. Começa a faltar água potável, alimentos, combustíveis e até medicamentos. E o fluxo de carga momentaneamente está prejudicado. Não porque nós queiramos, mas porque o general Madeira assim o determinou. Então, esse trabalho de um bypass para carga já está sendo feito. E a expectativa é que em 48 horas ele comece a operar. Naturalmente, a capacidade de escoamento ela fica extremamente limitada, mas ocorrerá. O que nós não queremos é a interrupção total do fornecimento de gêneros, nem para as cidades de Rondônia, como Guajará-Mirim e Nova Mamoré, a própria Abunã, toda a ponta do Abunã e o estado do Acre. Mesmo que em número menor, esse fluxo ele continuará existindo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, estima que vai gastar no mínimo R$200 milhões para recuperar os trechos afetados pela cheia do rio Madeira. Com certeza, essa consultoria emergencial que a gente está em fase final de contratação é justamente para isso. Ela vai acompanhar esse restante de cheia, fazendo o levantamento da extensão alagada, qual que é a cota de alagamento, o quanto de rodovia ficou coberto, por quanto de água. À medida que a vazante começar, essa consultoria vai acompanhar o processo de vazante para ver qual o impacto disso na pista já existente e depois fazer os ensaios geotécnicos necessários para uma reavaliação de projeto e reconstrução das rodovias. Então, a partir do momento que ficar definido o que será reconstruído, ele já será reconstruído de forma a garantir que não venha passar por esse problema futuramente. Para auxiliar o resgate e salvamento de pessoas em áreas de risco, a Defesa Civil em Rondônia recebeu o apoio da Força Nacional, 30 bombeiros e 22 policiais militares. A Secretaria Municipal de Planejamento estima que os prejuízos até agora ultrapassem R$1 bilhão. Em caráter de urgência, o governo federal liberou R$7 milhões para agilizar na compra de equipamentos e auxílio no resgate e abrigos improvisados aos afetados pela enchente. Um helicóptero de alta capacidade de transporte para que a gente possa fazer esse sistema de bypass, usando o sistema multimodal, vamos dizer assim. Barcos pequenos, a balsa para transportar caminhões, atravessar esse trecho e o próprio helicóptero para atravessar cargas importantes somente nesse trecho. Então, pega na BR de um lado, atravessa a parte alagada, entrega na carga para seguir de caminhão à frente. No dia 24 de fevereiro, por medida de segurança, a Operação Nacional do Sistema Elétrico, ONS, determinou o desligamento de todas as turbinas da usina hidrelétrica Santo Antônio, em Porto Velho. A usina hidrelétrica de Jirau
também desligou suas turbinas. A medida faz parte do procedimento padrão de segurança e é amparada pelo Plano de Prevenção e Controle de Cheias. Quando a água passa pelos vertedouros com as turbinas desligadas, diminui a vazão e, por consequência, o volume de água do Rio Madeira. Contrariando o posicionamento do governo de Rondônia e da Secretaria Nacional de Defesa Civil, dia 27 de fevereiro, o prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, durante a entrevista coletiva, assinou o decreto de estado de calamidade pública. Vamos, junto ao governo federal, tentar sensibilizá-los para que nós aumentemos a nossa cota e, com isso, poderão ser feitas novas moradias populares. No dia 15 de março, a presidente Dilma Rousseff visitou Porto Velho, sobrevoou o estado e, sensibilizada com o número de distritos alagados e submersos, o elevado número de desabrigados e desalojados, o isolamento de algumas comunidades, pediu ao ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, que acatasse o mais rápido possível o decreto de calamidade pública. Agora, o general Adriano já decretou reconhecendo a calamidade. Ele estava em estado de emergência, agora ele está em estado de calamidade. A maior cheia de todos os tempos do Rio Madeira põe à prova a eficácia das ações imediatas do poder público, enquanto os poucos centímetros de lâmina d'água que sobem a cada dia colocam em risco a saúde da população. Em meio às perdas materiais, angústias, dores, incertezas, sentimentos vividos por quase 15 mil pessoas. São homens, mulheres, crianças e idosos que perderam tudo. No coração, a dúvida de como será o amanhã. No horizonte, a incerteza. O gigante Madeira vai continuar subindo?